Fala pessoal, beleza? Eu sou o João e se você quer descobrir como lidar com seus medos, fica comigo até o final desse vídeo e vem conferir nesses 7 passos o que fazer na prática. O 7º passo pode parecer simples, mas é o de maior eficácia. Então, já se inscreve no canal se não é inscrito, deixa aquele like, se ajeita no sofá e vem comigo. O medo está presente em toda a nossa vida, em situações que vão desde dizer a verdade a uma pessoa até enfrentar situações desagradáveis e arriscadas. Ele também é construído socialmente conforme a cultura da comunidade em que o indivíduo está inserido. É um sentimento natural e necessário para a sobrevivência humana e não devemos fugir dele. Ele é usado inclusive como arma, como quando passamos algum medinho nos nossos filhos, que se fizer algo errado, o homem do saco vai levar ele embora. No entanto, ele pode se tornar bem desagradável quando passa a governar a nossa vida. Neste caso, o medo se torna uma prisão e impede que tudo o que a vida tem a oferecer de bom seja aproveitado. O medo é classificado entre vários tipos diferentes, mas alguns deles podem ser, por exemplo, o medo de dirigir, o medo de mudar de profissão, se relacionar, fazer escolhas, perseguir os seus sonhos, entre outros muitos. Para não deixar que isso aconteça, confere aqui comigo essas 7 dicas. A autoanálise. A reflexão sobre os sentimentos que nos causam medo é a primeira atitude que devemos ter. É necessário ter uma análise profunda e meditativa sobre os aspectos mais íntimos da nossa consciência. Você não pode enfrentar algo que desconhece, não é verdade? Quando você decide examinar o seu medo sem pré-julgamentos e inseguranças, você percebe coisas que antes você não conseguia. A negação costuma tornar esses detalhes invisíveis. Por isso, você precisa batalhar a vontade de fingir que o medo não existe. Também é importante realizar uma observação atenta dos nossos obstáculos mentais e emocionais. Imaginação. Em vez de permitir que a sua imaginação o leve para passear entre os cenários que você considera mais assustadores, use-a para superar o medo. Por exemplo, se você tem medo de alguma possível situação desagradável no futuro, ou medo de ir a algum lugar específico, feche os olhos, respire profundamente e se imagine lidando com essa situação da maneira mais calma possível. Adicione detalhes para tornar o cenário imaginário um pouco mais real. Nesse ponto, é importante lembrar que o início do medo possivelmente veio de um trauma passado, mas um trauma passado não quer dizer que irá acontecer novamente no futuro. Pensamentos positivos. Tente não viver dentro de um loop negativista. É muito mais fácil encarar os seus medos sob uma ótica pessimista. É comum do ser humano. Eu nunca vou superar isso. É difícil demais. Isso eu nunca vou conseguir. O segredo nessa fase é confiar em si mesmo e ir atrás do suporte necessário para ultrapassar os seus medos e impedir que eles dominem a sua vida. Para isso, cultivar pensamentos positivos é extremamente importante. Já ouviu falar naquela história de que a energia que cultivamos influencia diretamente na nossa vida? Então, é isso. Escrever sobre os seus medos e praticar a meditação ajuda muito nesse ponto também. Compartilhe. Muitas vezes, temos vergonha de expor os medos e nos esquecemos de que esse diálogo pode ser uma ferramenta extremamente poderosa de cura ou alívio. O primeiro passo é procurar por pessoas com as quais você tem mais familiaridade e se sente mais confortável para conversar sobre o que sente. O diálogo também é uma maneira de entender que todo mundo tem os seus medos e você não está sozinho nesse ponto. Além disso, externalizar emoções ajuda a aliviar grandes cargas emocionais. Não evite. Evitar o medo definitivamente não é a melhor tática para lidar com ele, mas é a mais utilizada pelas pessoas pela facilidade. Essa manobra de esquiva impede que você resolva o medo definitivamente e ainda aumenta a sua ansiedade. De qualquer forma, seja gentil consigo mesmo ao fazer isso. Não se culpe, por exemplo, se não conseguir encarar o que lhe deixa assustado hoje ou amanhã. Dê um passo de cada vez. Se precisar, faça um intervalo ou uma atividade prazerosa para aliviar o estresse, ou aliviar um pouco da carga emocional.
algo que tire o foco da sua rotina e te deixe extremamente confortável. Evitar o medo pode fazer com que ele venha à tona em um momento nada oportuno e pode acabar, por exemplo, machucando ou preocupando as pessoas que se importam com você. Vitórias. É um comportamento muito comum dar destaque apenas para as perdas e derrotas. A dica, nesse ponto, é mudar essa perspectiva e passar a alimentar muito mais as suas vitórias. O nosso medo sempre é nutrido pelos nossos fracassos e pelo negativismo. Portanto, para superá-lo é importante dar menos espaço para o que acontece de ruim na sua vida. Coloque todas as suas vitórias no holofote, em todos os dias, e use-as como combustível para continuar a sua jornada. Lembre-se, essa tarefa deve ser diária. Terapia. Se você tentou e não conseguiu superar os seus medos, saiba que a terapia é uma forma muito útil de fazer isso. A razão por você ter medo pode estar enraizada em acontecimentos negativos do passado. Por exemplo, alguém com medo de se expor pode ter tido uma vivência negativa envolvendo exposição no passado. Para superar esse medo no futuro, é preciso transformar essa memória ruim em um estímulo positivo. Esse processo de ressignificação pode ser feito com o auxílio de um profissional. E esse ponto pode parecer extremamente simples, mas é muito importante para diversas pessoas. Estudos comprovam que a ajuda de um profissional nesses casos é extremamente importante. Bom pessoal, então é isso. Se você curtiu esse vídeo, se ligue nos próximos dias que eu estarei postando de forma regular. Sua participação é muito importante para o canal e a única forma de você não perder conteúdo novo é se inscrevendo. Então aproveita, deixa aquele like e se assegura de ativar o sininho, para quando sair vídeo novo você ser notificado. Até mais!